Para os jovens, a única coisa que eu digo para eles é o seguinte: tomem o poder, lutem. Partido político é disputado. Vai ter congresso agora. Filie milhares de jovens do PT, porque o PT precisa começar a fazer consulta por aqui. Nós temos 700 mil filiados aqui. Por que eles... E mobilização por aqui também. O Lula chamou a luta contra o juro alto, chamou a luta pela reforma tributária, chamou a luta contra a desigualdade. O que nós fizemos? Então, tem algum problema. Nós temos que debater isso agora. Agora tem que ganhar a eleição. Agora eleger vereador e prefeito, fazer disputa com a direita, isolar a extrema-direita, porque nós temos que derrotar a extrema-direita. Onde nós temos um candidato forte, é o nosso. Onde nós não temos, se tiver um de direita civilizada, é ele. Porque nós não podemos deixar o bolsonarismo crescer. A vida é assim, dura. Tem hora que a gente tem que fazer essas opções. A tragédia no Rio Grande do Sul expôs a verdadeira face do agro, tá? Gente, o agro só quer lucrar. Não interessa se o povo está comendo ou se o povo está bebendo leite ou se o povo está comendo carne. O que interessa é se eles estão lucrando. E olha que eles têm subsídios. O governo dá subsídios, o governo dá baixa de imposto, o governo facilita para ele vender para o povo brasileiro mais barato. E o que é que eles fazem? Aumenta o preço. O leite já chegou a R$10 e eles não queriam baixar o preço. O governo teve que importar leite para poder o brasileiro poder beber leite, porque estava R$10 o leite. Porque o agro cismou de querer botar R$10 o litro de leite. Eles acham que manda no país, que eles são o comando do país. Essa é a história da iniciativa privada, por isso que é perigosa a iniciativa privada. Porque eles querem mandar mais do que o Estado, eles querem botar o preço e eles querem dizer o preço é esse, se vocês quiserem que compre. Quem não quiser comprar, morra de fome, é mais ou menos assim. Agora o povo viu do arroz, né? Eles iam botar o arroz de preço estratosférico, ou mais. O arroz já estava caro e eles estavam dizendo que o arroz estava caro porque a safra estava baixa, por causa da estiagem não estava produzindo estoque de arroz, né? Ou seja, eles guardam o arroz, seguram o arroz para poder aumentar o preço. Não interessa se o povo está passando fome ou não. O que interessa é lucrar. Esse é o agro. Esse é o agro que você, pobre de direita, defendeu nas eleições. Quase 3 milhões de pessoas do Bolsa Família. Lula ou Bolsonaro? É claro que ele está se referindo ao governo Lula, mas o que ele não te conta é que no final do ano de 2022, o próprio Bolsonaro pediu para a equipe de transição do governo Lula retirar 2,5 milhões de cadastros do Bolsa Família, alegando irregularidades. Então todos esses cadastros que foram cancelados durante o governo Lula foram colocados irregularmente durante o governo Bolsonaro. O governo teve recorde de feminicídio, homicídio contra a mulher, e aumento de todos os tipos de crime contra a mulher. De fato, foi o governo Lula, só que mais uma vez, ele não contextualiza os dados. Antes de mais nada, a gente precisa saber que ele está falando do aumento de 2023 em relação ao ano de 2022. Ou seja, ainda é um ano que sofre com os efeitos do governo Bolsonaro. E que efeitos são esses? Cortes de investimentos. O governo Bolsonaro passou ano após ano cortando verba para o combate à violência contra a mulher, chegando a um corte de 94%. E no final do seu governo, ele ainda tirou o projeto do orçamento. O que nós temos que comparar é isso aqui, ó. Enquanto o Bolsonaro gastou apenas 5 milhões em políticas para as mulheres, o Lula investiu quase 1 bilhão. Mas infelizmente, o efeito não é instantâneo. E 2023 ainda teve consequências do Bolsonaro. O governo teve recorde de queimadas. Lula ou Bolsonaro? Aí depende. Se você estiver falando de recordes mensais, aí tanto Lula quanto o Bolsonaro tiveram os seus. Agora, se você estiver querendo saber qual foi o governo que desmatou mais durante o ano inteiro, aí o Bolsonaro ganha disparado. Para finalizar, porque a minha aqui sou eu de novo, é que eu vi, então a gente não vai precisar usar o CIOP, vai ser por ofício, né? A gente pediu sempre foi por ofício. Então já meu desespero já diminuiu. RP7, 8, de 22 a 31. Aí a questão também toda é o seguinte, porque fala assim, pelo que eu vi no RP7, ali as condições, que tem que ter a anuência do autor. O autor é a própria comissão, certo? Essa é a minha questão. É o presidente da comissão. Mas, por exemplo, o presidente ou a presidente de ofício, ela pode chegar e falar, vamos remanejar? Ué, a comissão, para nós, do orçamento, está representado pelo presidente. Se ele assinar o ofício,
está ok. Ok. É o presidente. Então, assim como é o da coordenador de bancada. O coordenador da bancada envia o ofício para o órgão. Não, a questão toda que eu fico questionando é que se teria que esse remanejamento passar na comissão novamente, ou se é uma prerrogativa da presidente ou do presidente. É uma prerrogativa do presidente. Tá. Ele representa Perfeito. a comissão e ele envia o pedido de crédito. Então, do dia 22 ao dia 31 de maio. 22 a 31 de maio. Tá. É isso. A questão do remanejamento, por exemplo, a gente, para você ter ideia, a gente trabalha aqui com o Lexor, que é um outro programa, e eu mesmo nunca participei de nada de remanejamento. A primeira questão é a seguinte: para ter remanejamento, é necessário que se passe pelo colegiado. Por exemplo, eu trabalho na Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais, né? Então, no ano passado, foi aprovada essas emendas de comissão, elas já estão incluídas na LOA de 2024, e agora existe essa possibilidade de remanejamento. 22 a 31 de maio. 22 a 30. Aí o que eu queria saber também, só são para esses eventos do Rio Grande do Sul, ou você está aberto uma janela para remanejamento? Não, seria mais fácil eu apresentar para vocês. Aí eu dou uma panorâmica geral. Melhor. Vamos lá. Gente, isso aqui é um anexo do comunicado que nós preparamos para a presidência, explicando como é que vai ocorrer o remanejamento do RP 7 e 8. Nossa previsão estimada é 22 a 31. É em cima já agora, tá? Os pontos que a gente quer frisar. O RP 7 e 8, ele não é feito diretamente do CIOP, é ofício. E esse ofício tem que ser destinado aos órgãos da esplanada dos ministérios. Não tem a ver com mandar para a SOF, para a Fazenda. Você manda o ofício destinado ao órgão com cópia para a SRI. Tá? Então, primeiro ponto, que é assim: vocês utilizarem o modelo que nós estamos colocando no comunicado, que é um pouquinho diferente, inclusive, do modelo que está anexo à portaria, número 1, que é a portaria de procedimentos de emendas. Por que é diferente? Porque nós descobrimos uma coisa interessante, que a gente não está na portaria, que é colocar o RP aqui antes da emenda. Às vezes, as comissões, as bancadas, fazem remanejamento de RP2, de RP7, e fica sem saber o que a bancada está remanejando, assim, a comissão. Então, tem RP2, se você vai remanejar, se a bancada tem que identificar qual tipo de RP está fazendo isso. Então, nós colocamos uma coluna a mais aqui, em relação ao anterior, para identificar esse RP. É o ideal, tá? Alô? Pronto, agora foi. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, em especial a deputada Ana Pimentel, presidenta dessa comissão, e também a autora do projeto em questão, as autoridades também da mesa de debate e as colegas aqui presentes. Eu sou a Clara Ward e represento o CEFEMEA, né, na condição de assessora técnica. Primeiro, agradeço as contribuições tão relevantes de vocês aqui para a Pinaísme, e na minha fala eu queria destacar principalmente a questão das meninas do Brasil, né, crianças e adolescentes, que têm sido as principais vítimas de violência sexual e que engravidam, né? Chamo a atenção aqui para alguns principais dados. Nos últimos 10 anos, a média de partos de meninas com menos de 14 anos foi mais de 20 mil por ano, sendo delas 74,2% negras. Em 2023, o número de estupro de vulneráveis chegou a 36,9 casos para um grupo de cada 100 mil habitantes, segundo o dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, inclusive uma fonte aqui já citada pela doutora Luísa Scioli. E diante desse cenário, vemos inúmeras notícias de meninas menores de 14 anos que, por lei, têm acesso ao aborto legal, já que o ato sexual que as envolve é considerado estupro de vulnerável pelo Código Penal, mas que encontram uma série de barreiras, tanto sociais, geográficas, institucionais, para acessarem o aborto legal, sendo obrigadas a seguirem suas gestações fruto de violência. Né? A companheira da Abrasco, inclusive, comentou também sobre isso. E, dito isso, a gente chama atenção para a importância de se inserir um artigo na política que contemple as meninas, assim como feito também com as mulheres idosas. A gente viu até que é considerado marcador social de idade, mas acreditamos que isso não é o suficiente. E também, por falar em marcadores sociais, a política considera raça, etnia e situação econômica, por exemplo, né, que são absolutamente fundamentais para se pensar saúde no Brasil.
e vimos que depois do parecer da deputada relatora isso permanece, mas a gente chama atenção para a importância da manutenção de marcadores sociais como orientação sexual e identidade de gênero, que também são muito importantes para atender as mulheres, meninas e pessoas trans em sua diversidade, tanto nos serviços oferecidos quanto também nas capacitações de profissionais da saúde. É isso. Acho que tá aí. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes, deputada Ana Pimentel, um prazer estar aqui com todas vocês. Meu nome é Carla Angerini, eu faço parte de Católicas pelo Direito de Decidir. Eu celebro esse encontro, as contribuições, as falas. Eu acho que é muito bom pensar juntas na situação das mulheres aqui no Brasil e também como podemos melhorar essa situação, né? E eu vou fazer um comentário mais pessoal. Essa política, eu acho que é um exemplo para a América Latina, principalmente quando a gente pensa em termos de integralidade. Eu posso dar conta disso, eu sou argentina, na graduação a gente estudou um monte de políticas sociais do Brasil, que com a perspectiva que se baseia na perspectiva de direitos humanos, que tem essa característica de integralidade. Então, eu acho muito bom pensar aqui juntas como fortalecer essa política, né? Mas eu gostaria de trazer aqui uma preocupação específica do campo dos direitos sexuais e reprodutivos, pensando em como essa política que estamos pensando aqui, que estamos tentando construir, vai se materializar na vida de mulheres e meninas. Então, nós vemos com muita preocupação as barreiras que cotidianamente são criadas nos serviços da saúde, particularmente os serviços de aborto legal, para evitar que mulheres e meninas exerçam seus direitos. Esses grupos antidireitos, muitos deles religiosos, vulneram o direito de decidir sobre nossos corpos. Eles assediam, perseguem e acionam o judiciário para evitar que exerçamos nossa autonomia, inclusive defendendo estupradores como se fossem pais. Estuprador não é pai e criança não é mãe. Também se negam a colocar DIUs, a entregar contraceptivos. Contraceptivos são laicos. Também são perseguidos e perseguidas médicos dos serviços de aborto legal, como aconteceu pelo CREMESP, né, lá em São Paulo, onde foram caçados registros de médicas que faziam abortos legais, né, e foram violadas também a confidencialidade dos prontuários de meninas que tiveram acesso a esses serviços. Então, consideramos que a política de atenção à saúde integral da mulher tem que abraçar a laicidade do Estado, fundamento-chave para garantir a nossa liberdade de consciência, que é um direito garantido na Constituição Federal. Nesse sentido, queremos deixar aqui, de forma explícita, nosso pedido de avançar na regulamentação da objeção de consciência nos serviços de saúde, no intuito de garantir também a disponibilidade de serviços de aborto legal de forma oportuna e segura para todas. Muito obrigada. I'm going to say in English quickly. This film is about a very special person in the world today. He's, I think, one of the unique leaders. He is a working class man who you will see came from the bottom, didn't know how to read until he was in the 7th or 8th grade. He really struggled to make it to where he is, and then he has more struggle in the movie. Please, I admire this man deeply. I know many people in the richer classes hate him, and I think some of you are here today. Please don't hate too much, because he is such a marvelous soul, I believe. I've been with a lot of leaders, and I really feel his heart.